Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir é parcial e extraída da bula original ou da bula real impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do cetoprofeno. O que devo saber antes de usar este medicamento? Advertências e precauções. Embora os INES possam ser requeridos para o alívio das complicações reumáticas que ocorrem devido ao lúpus eritematoso sistêmico, LES, doença que apresenta manifestações na pele, coração, rins, articulações, entre outras, recomenda-se extrema cautela na sua utilização, uma vez que pacientes com LES podem apresentar predisposição à toxicidade por INES no sistema nervoso central e/ou renal. As reações adversas podem ser minimizadas através da administração da dose mínima eficaz e pelo menor tempo necessário para controle dos sintomas. Reações gastrointestinais. Converse com seu médico caso você também esteja usando medicamentos que possam aumentar o risco de sangramento ou úlcera, como corticosteroides orais, anticoagulantes como a varfarina, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, agentes antiplaquetários como o ácido acetilsalicílico ou nicorandil, vide interações medicamentosas. Sangramento, úlcera e perfuração gastrointestinais, que podem ser fatais, foram reportados com todos os INES durante qualquer período do tratamento, com ou sem sintomas ou histórico de eventos gastrointestinais graves. Reações cardiovasculares. Estudos clínicos e dados epidemiológicos sugerem que o uso de INES, exceto aspirina, particularmente em doses elevadas e em tratamentos de longo prazo, pode ser associado com um aumento do risco de eventos trombóticos arteriais, por exemplo, infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral, derrame. Assim como para os demais INES, deve-se ter cautela no uso de cetoprofeno em pacientes com hipertensão não controlada, insuficiência cardíaca congestiva, doença cardíaca isquêmica estabelecida, doença crônica ocasionada pela redução do fluxo sanguíneo ao coração, doença arterial periférica, doença que acomete as artérias que estão mais longe do coração, ou doença cerebrovascular, derrame, bem como antes de iniciar um tratamento a longo prazo em pacientes com fatores de risco para doenças cardiovasculares, ex-hipertensão, hiperlipidemia, colesterol elevado, diabetes e em fumantes. Um aumento do risco de eventos trombóticos arteriais tem sido relatado em pacientes tratados com INES, exceto aspirina, para dor perioperatória decorrente de cirurgia de revascularização do miocárdio, cirurgia para corrigir o fluxo sanguíneo do coração, CRM. Reações na pele. Reações graves na pele, algumas fatais, incluindo dermatite esfoliativa, alteração da pele acompanhada de descamação, síndrome de Stevens-Johnson, forma grave de reação alérgica caracterizada por bolhas em mucosas em grandes áreas do corpo, e necrólise epidérmica tóxica, quadro grave em que uma grande extensão de pele começa a apresentar bolhas e evoluir com áreas avermelhadas semelhante a uma grande queimadura, foram reportadas muito raramente com o uso de INES. Existe um risco maior da ocorrência destas reações adversas no início do tratamento, na maioria dos casos ocorrendo no primeiro mês. Assim como para os demais INES, na presença de doença infecciosa, deve-se notar que as propriedades anti-inflamatória, analgésica e antitérmica do cetoprofeno podem mascarar os sinais habituais de progressão da infecção, como por exemplo, febre. Converse com seu médico caso você apresente os testes de função do fígado anormais ou tenha histórico de doenças no fígado. As enzimas do fígado devem ser analisadas periodicamente, principalmente em um tratamento de longo prazo. Raros casos de icterícia, cor amarelada da pele e olhos, e hepatite, inflamação do fígado, foram reportados com o uso de cetoprofeno. Se ocorrerem distúrbios visuais, tal como visão embaçada, o tratamento com cetoprofeno deve ser descontinuado. Gravidez e amamentação. O uso de INES pode prejudicar a fertilidade feminina e não é recomendado em mulheres que estão tentando engravidar. Em mulheres com dificuldade de engravidar ou que estejam sob investigação de infertilidade, deve ser considerada a descontinuação do tratamento com INES. Durante o primeiro e segundo trimestres da gestação, como a segurança do cetoprofeno em mulheres grávidas não foi avaliada, seu uso deve ser evitado durante o primeiro e segundo trimestres da gravidez. Durante o terceiro trimestre da gestação, todos os inibidores da síntese de prostaglandinas, inclusive o cetoprofeno, podem induzir toxicidade cardiopulmonar e renal no feto. No final da gravidez, pode ocorrer aumento do tempo de sangramento da mãe e do feto. Portanto, cetoprofeno é contraindicado durante o último trimestre da gravidez, vide quando não devo usar este medicamento? Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas, primeiro e segundo trimestres gestacionais, sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Amamentação. Não existem dados disponíveis sobre a excreção de cetoprofeno no leite humano. O uso de cetoprofeno não é recomendado durante a amamentação. Populações especiais idosos é aconselhável reduzir a dose inicial e manter o tratamento na dose mínima eficaz. Um ajuste posológico individual pode ser considerado somente após o desenvolvimento de boa tolerância individual. A frequência das reações adversas aos INES é maior em idosos, especialmente sangramento e perfuração gastrointestinais, os quais podem ser fatais.
Crianças. A segurança e eficácia do uso de cetoprofeno em crianças não foram estabelecidas. Outros grupos de risco. Converse com seu médico caso você tenha histórico de doença gastrointestinal, colite ulcerativa, inflamação do intestino grosso, doença de Crohn, doença inflamatória crônica que pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal, pois estas condições podem ser exacerbadas. No início do tratamento, a função dos rins deve ser cuidadosamente monitorada pelo médico em pacientes com insuficiência cardíaca, cirrose, doença no fígado e nefrose, doença nos rins, naqueles que fazem uso de diuréticos, ou em pacientes com insuficiência crônica dos rins, principalmente se estes pacientes são idosos. Nesses pacientes, a administração do cetoprofeno pode induzir a redução do fluxo sanguíneo nos rins e levar à descompensação, mau funcionamento renal. Deve-se ter cautela no uso de cetoprofeno em pacientes com histórico de hipertensão ou insuficiência cardíaca congestiva leve a moderada, uma vez que retenção de líquidos e edema, inchaço, foram relatados após a administração de ANES. Aumento do risco de fibrilação atrial, tipo de arritmia cardíaca, na qual o ritmo cardíaco é geralmente irregular e rápido, foi reportado em associação com o uso de ANES. Pode ocorrer hiperpotassemia, nível alto de potássio no sangue, especialmente em pacientes com diabetes de base, insuficiência renal, redução da função dos rins, ou tratamento concomitante com agentes que promovem a hiperpotassemia, vide interações medicamentosas. Os níveis de potássio devem ser monitorados sob estas circunstâncias. Alterações na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. Pode ocorrer sonolência, tontura ou convulsão durante o tratamento com cetoprofeno. Caso estes sintomas ocorram, você não deve dirigir veículos ou operar máquinas. Interações medicamentosas. Associações medicamentosas não recomendadas, outros ANES incluindo inibidores seletivos da ciclooxigenase 2, enzima relacionada à inflamação, e altas dosagens de salicilatos, substância relacionada ao ácido acetilsalicílico. Aumento do risco de ulceração e sangramentos gastrointestinais. Álcool, risco de efeitos adversos gastrointestinais, incluindo ulceração ou hemorragia, pode aumentar o risco de toxicidade no fígado. Anticoagulantes, aumento do risco de sangramento. Heparina. Antagonistas da vitamina K, como a varfarina. Inibidores da agregação plaquetária, tais como ticlopidina, clopidogrel. Inibidores da trombina, tais como dabigatrana. Inibidores diretos do fator Xa, tais como a pixabana, rivaroxabana, edoxabana. Se o tratamento concomitante não puder ser evitado, o médico deverá realizar um cuidadoso monitoramento. Lítio, risco de aumento dos níveis de lítio no plasma devido à diminuição da sua excreção pelos rins, podendo atingir níveis tóxicos. Se necessário, os níveis de lítio no plasma devem ser cuidadosamente monitorados pelo seu médico e a dosagem de lítio deve ser ajustada durante e após tratamento com ANES. Outros medicamentos fotossensibilizantes, medicamentos que causam sensibilidade à luz pode causar efeitos fotossensibilizantes adicionais. Metotrexato em doses maiores do que 15 mg semana, aumento do risco de toxicidade hematológica, no sangue, do metotrexato, especialmente quando administrado em altas doses. Colchicina, aumenta o risco de ulceração ou hemorragia gastrointestinal e pode aumentar o risco de sangramento em outros locais que não sejam o trato gastrointestinal. Categorias terapêuticas e medicamentos que podem promover hiperpotassemia, tais como sais de potássio, diuréticos poupadores de potássio, inibidores da ECA e antagonistas da angiotensina segunda, ANES, heparinas, de baixo peso molecular ou não fracionada, ciclosporina, tacrolimo e trimetoprima. O risco de hiperpotassemia pode aumentar quando os medicamentos mencionados acima são administrados concomitantemente. Vejam o que devo saber antes de usar este medicamento? Associações medicamentosas que requerem precauções: corticosteroides, esprednisona, prednisolona, dexametasona. Aumento do risco de ulceração ou sangramento gastrointestinal. Vejam o que devo saber antes de usar este medicamento? Diuréticos, esfurosemida, hidroclorotiazida, clortalidona. Pacientes utilizando diuréticos, particularmente os desidratados, apresentam maior risco de desenvolvimento de insuficiência renal secundária devido à diminuição do fluxo sanguíneo nos rins. Portanto, estes pacientes devem ser reidratados antes do início do tratamento concomitante e a função dos rins deve ser monitorada quando o tratamento for iniciado. Vejam o que devo saber antes de usar este medicamento? Inibidores da ECA, enzima conversora da angiotensina, escaptopril, enalapril, lisinopril, e antagonistas da angiotensina segunda, exirbesartana, losartana, valsartana em pacientes com comprometimento da função dos rins, ex-pacientes desidratados ou pacientes idosos. A coadministração de um inibidor da ECA ou de um antagonista da angiotensina segunda e de um agente que inibe a ciclooxigenase, tipo de enzima, pode promover a deterioração da função dos rins, incluindo a possibilidade de insuficiência renal aguda. Metotrexato em doses menores do que 15 mg semana. Converse com seu médico caso esteja tomando metotrexato devido à possibilidade de ocorrer alteração da função dos rins. Durante as primeiras semanas de tratamento concomitante ao cetoprofeno, a contagem sanguínea completa, hemograma, deve ser monitorada uma vez por semana pelo seu médico.
Se houver qualquer alteração da função dos rins ou se for um paciente idoso, o monitoramento deve ser realizado com maior frequência. Pentoxifilina. Converse com seu médico caso esteja tomando pentoxifilina, devido ao aumento do risco de sangramento. É necessário realizar monitoramento clínico e do tempo de sangramento com maior frequência. Tenofovir. A administração concomitante de fumarato de tenofovir desoproxil e AINES pode aumentar o risco de insuficiência renal. Nicorandil. Em pacientes recebendo concomitantemente nicorandil e AINES há um aumento no risco de complicações severas, tais como ulceração gastrointestinal, perfuração e hemorragia. Vejam o que devo saber antes de usar este medicamento? Glicosídeos cardíacos. A interação farmacocinética entre o cetoprofeno e a digoxina não foi demonstrada. No entanto, recomenda-se cautela, em particular em pacientes com insuficiência renal, uma vez que os AINES podem reduzir a função renal e diminuir o clearance, eliminação, renal dos glicosídeos cardíacos. Ciclosporina, aumento do risco de nefrotoxicidade, toxicidade nos rins. Tacrolimo, aumento do risco de nefrotoxicidade. Associações medicamentosas a serem consideradas: agentes antihipertensivos tais como beta-bloqueadores, expropranolol, atenolol, metropolol, inibidores da ECA, diuréticos, risco de redução do efeito antihipertensivo. Trombolíticos, aumento do risco de sangramento. Probenecida. A administração concomitante com probenecida pode reduzir acentuadamente a eliminação do cetoprofeno do plasma, clearance. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina, esfloxetina, paroxetina, sertralina aumento do risco de sangramento gastrointestinal. Alimentos. O uso concomitante com alimentos pode retardar a absorção do cetoprofeno, entretanto não foram observadas interações clinicamente significativas. Exames de laboratório. O uso de cetoprofeno pode interferir na determinação de albumina urinária, sais biliares, 17 cetosteroides e 17 hidroxicorticosteroides que se baseiam na precipitação ácida ou em reação colorimétrica dos grupos carbonil. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula, e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau.